Todos nós temos a oportunidade de ter uma vida transformada. A minha vida foi transformada pelo poder do Senhor e acredito que transformará a sua vida também. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no meu canal nós vamos começar a ter conversas. Isso mesmo, transformei um pouco do meu canal para a gente conversar um pouco mais, para termos bate-papos, conversas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Um assunto que Deus tem falado ao longo da minha vida, e eu tenho certeza que Deus já falou sobre isso com você. Agora eu quero saber em que patamar dessa história você está. Conforme eu vou falando aqui, se você quiser interagir, e colocando aí nos comentários o que você está achando, se você já passou por isso, ou que fase da vida em que você está, que Deus está falando com você, ou se você já passou dessas fases, já entendeu o seu chamado, que é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o nosso chamado de mulher, o nosso chamado como esposa, qual é o seu chamado, o que Deus tem falado com você. É sobre isso que eu vou falar um pouco aqui, mas eu vou falar sobre a vida de Moisés, que também recebeu um chamado, mas ele deu alguns argumentos aí para o Senhor. Será que nós estamos também dando esses argumentos para o nosso Deus? Quantos anos faz será que nós estamos dando argumentos para o Senhor? O Senhor vem com muita paciência, fala conosco, nos chama e a gente está dando argumentos. Vários argumentos. Aqui no contexto da Bíblia, dá-se entender que isso aconteceu consecutivo, foi uma consequência, né? Uma sequência na história. Não teve uma pausa, mas na nossa vida, Deus vem de tempo em tempo nos chamando. Mas aqui na vida de Moisés é algo que aconteceu assim muito rápido. Dá até se entender que foi em coisa de talvez um dia, uma semana, que ele ficou lá no monte conversando com Deus. Né? Mas na nossa vida, Deus vem de tempo em tempo. Por que será, né? Quanto tempo será que a gente está tendo aí na nossa vida na presença do Senhor? Então a gente está demorando um pouco mais para a gente ouvir da vontade do Senhor e estar na presença de Deus, não é verdade? Mas a gente está aqui para aprender, eu também estou aprendendo, e o que eu estou aprendendo eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito que é algo de Deus muito importante, tem sido muito importante na minha vida, e eu acredito que eu vou ajudar você também. Então deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe e vai deixando as suas mensagens aí, depois que eu vou ler uma por uma com calma, e até se precisar até respondo também para vocês, tá? Então vamos lá, hoje nós vamos falar aqui sobre a escolha, as respostas, na verdade, que Moisés deu ao Senhor quando ele foi chamado, né? Quando ele estava no monte conversando com Deus, né? Falando com a sarça ardente, que foi assim que Deus apareceu para Moisés. Moisés tinha dificuldades para falar, né? A palavra diz que ele tinha passado um tempo no Egito e depois ele ficou mais 40 anos, né? No deserto ali com a sua esposa, pastoreando as ovelhas. Então, digamos assim, uns 80 anos, não sei exatamente, mas calculando aqui, acredito que Moisés deve ter saído entre beirando 20 e pouco e 30 e poucos anos, da onde ele estava, e do Egito, e foi para o deserto, e lá ele ficou mais 40 anos. Então, acredito que ele devia ter em torno de 70 para cima, né, de idade. Então, se você acha que você já está velha, que Deus está falando, te chamando, e você acredita que não é Deus falando, então para Deus não tem idade, né? Deus vai nos chamar independente da nossa idade, né? Mas isso vai depender da nossa maturidade e amor para com Ele. Amém? Então, Moisés estava lá falando com o Senhor, né? E Moisés dá objeções, né? Ele apresenta ao Senhor as suas objeções. E a primeira desculpa de Moisés é, na verdade, reconhecer quem que ele era, né? Quem eu sou, né? Uma falta de capacidade que Moisés estava ali apresentando a Deus. E ele não se sentia capaz, né? Só que Deus responde para ele, com muita sabedoria e muito amor. Deus responde: Eu serei contigo, diz o Senhor a Moisés. Essa é uma primeira desculpa e Deus já veio aí, né, com a sua palavra, já cortou no meio, dizendo assim: não tem problema, Moisés, não se preocupe, eu estarei contigo. Na sua vida, na sua caminhada, Deus já te chamou?
Você ficou com medo? Disse para ele que não iria? E Deus te respondeu que ele é contigo? O que está acontecendo aí com você? Tenho certeza, ou você já passou, ou você já ouviu isso. Deus já conversou com você sobre isso, né? Ou aguarde, porque ele vai te chamar, né? E aí a segunda desculpa de Moisés é... Qual era o nome, né, de Moisés? O nome fala de autoconhecimento, de identidade e autoridade. Moisés dá uma desculpa, outra desculpa, né? Questiona que o que diria ao povo. Se o povo perguntar, o que eu vou falar, né? Quem me enviou? Moisés pergunta, quem me enviou? E tipo assim, ele dá a entender que ele não tem autoridade nenhuma. Como que eu vou falar? Como eu vou... Aí sabe o que acontece? Vem questionamentos na nossa cabeça. E cada passo que a gente passa, Moisés está aqui no segundo argumento. Então, cada vez que Deus fala conosco, a gente dá um argumento, Deus responde, a gente para pensar em um novo argumento. E assim a gente vai procrastinando a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Claro que eu me identifico muito com essa palavra, né? Aí, o segundo argumento aqui, vamos ver. Aí o Senhor responde: Eu sou o que sou, mostrando-se como uma presença constante e ativa. Olha a palavra-chave: constante e ativa. Nosso Deus é um Deus de movimento, é um Deus de constância. Quanto mais na constância do Senhor você estiver, mais sabedoria e discernimento você vai ter para você se mover, né, e ir conforme o chamado que Deus deu para você. Então, constância é uma palavra-chave aqui, que ainda nós estamos na segunda. Agora vamos na terceira desculpa. Moisés teve... Cadê? Deixa eu ver. Moisés fala assim, Moisés teve... Moisés estava com medo que duvidassem dele. Sim. Isso também vem na nossa cabeça, com medo, né? Porque às vezes as coisas que o Senhor nos fala ou nos pede, mas parece loucura, Senhor, como que eu vou fazer? O que vão pensar de mim? Né? E aí nos traz medo. O que eu vou falar? Mas se não der certo, né? Mas o que acontece aqui? Deus realiza milagre com o que Moisés já tinha. Transforma sua vara em uma serpente e cura a mão dele de lepra. Olha isso. O que Moisés tinha na mão? Apenas uma vara, um cajado, né? O que você tem na mão que talvez você possa usar para glorificar o nome do Senhor? Seja o mais simples possível. Uma agulha de costura, uma tesoura para cortar o cabelo, uma câmera fotográfica como eu, né? Você tem um microfone, você canta, você tem um violão, você cozinha bem. O que de mais simples você tem na sua mão? Deus transforma aquilo em algo grandioso para você. Talvez seja parte do seu chamado o que você tem em suas mãos. E Deus faz isso, Deus tem feito isso comigo. Pequenos milagres, pequenas coisas, dizendo assim: olha, filha, vai, que eu sou contigo. Olha, filho, o que eu estou fazendo por você. Você está enxergando? Isso é tão pequeno, mas eu quero te mostrar que eu estou contigo nas pequenas coisas. Esse é o nosso Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, né, que vem com mansidão e fala conosco quantas vezes for necessário para a gente enxergar que o poder vem dele e não de nós, que apenas ele quer usufruir daquilo que nós já temos nas mãos. E aqui no caso de Moisés era o cajado, né, que ele usufruiu para mostrar para Moisés o poder que ele tinha e o que ele poderia fazer através de Moisés, né? Então, terceiro, agora nós vamos aqui para o quarto. Sim, no terceiro, Deus pergunta para Moisés, olha que bacana lembrar isso. Que é isso que tem em mãos? O que é isso que tem em mãos? O que é isso? Pensa você. O que é que você tem em mãos que você poderia estar usando para a glória do Senhor?
Igual eu estava falando aqui de coisas simples, uma agulha, uma tesoura, uma escova de cabelo, um secador, uma panela, o que é que você tem de simples? E Deus pergunta para você também, o que é que você tem nas mãos? Que tens em mãos? Que tem em mãos? Pergunta, 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 até que a resposta venha para você, né? E aqui na quarta desculpa, Moisés diz assim, não sei falar. Essa é uma desculpa que muitas pessoas dão, não é verdade? Inclusive, eu quando comecei também, eu tive que treinar, eu vi alguns vídeos, né? Quando eu era pequena, eu ficava grudada na barra da saia da minha mãe, não falava, era muito tímida, né? Diz a minha mãe que ela precisava me chacoalhar no berço para ver se eu estava acordada quando era pequena. Quem me conhece de pequena jamais imaginava que eu ia estar assim, falando dessa forma. E eu também, né? Por mais que eu fazia muita brincadeira quando eu era pequena e tal, também tem um meu lado tímido, né? Que também me dificultou e também me paralisou muito para mim começar a fazer esses vídeos, começar a falar, usar o que eu tinha, que era a minha boca. Né? Com meu marido eu falo demais. Mas aí pegar o microfone, falar em público, né? E às vezes não ficar tímida porque errou uma palavra, ou porque o nosso português é difícil mesmo de estar falando, e às vezes a gente erra muitas coisas no nosso português, né? Nos gera muito medo de estar falando, de como falar, mas Senhor, eu não sei falar, o que eu vou falar? Né? Até que eu comecei a entender que não era o que eu ia falar, mas é o que o Espírito Santo quer falar através de mim. Né? E aí eu comecei a me mover nessa parte. Que você consiga se mover também através do Espírito Santo, aquilo que você tem, né? E não ficar com vergonha e nem timidez, né? Pela sua eloquência, né? Ou falta de talento, né? Que aos poucos o Senhor vai desenvolver isso em você. Moisés diz ser pesado de boca e de língua, né? Deus o confronta dizendo: quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Aquele exatamente que está conversando com você, o Deus Todo-Poderoso, né? Então ele pode colocar o que ele quiser dentro da sua boca. Até às vezes você falar em outras línguas, né? Falar em inglês, falar em francês, falar em aramaico, que é a língua de Jesus, falar em outras línguas que você jamais imaginava. Deus te capacita e abre as portas para você chegar aonde você jamais imaginou. Né? E nós vamos aqui na quinta desculpa de Moisés. Moisés diz assim para Deus, que corajoso, envia outro. Simples assim, Senhor. Olha, Deus, tipo, tá demorando, os argumentos que eu dei, você viu, foram muitos, né? Mas é melhor você, né, enviar outro, simples assim, né? Uma resistência, né? Ou a gente dá as desculpas para a gente ficar procrastinando, né, para realmente não chegar no finalmente, né? Finalmente agora aconteceu. Não, a gente vai procrastinando, vai arrumando desculpa, resistência, né? Quem não arruma resistência quando Deus pede alguma coisa? Todos nós, né? Moisés só foi um exemplo aqui de quem nós somos, né? Quem não dá resistência. Às vezes você não resistiu no seu chamado, mas tem muitas outras coisas que você está resistindo, que Deus está pedindo. Tenho certeza que veio aí na sua memória agora. Peça para o Espírito Santo te ajudar, né? De te dar uma estratégia, uma criatividade para você se levantar e se mover e fazer a vontade do Senhor. Amém? Então vamos aqui. Resistência, né? E sem mais argumentos teológicos, Moisés pede para Deus enviar qualquer pessoa. Muito engraçado, Moisés, né? A gente não faz ideia do que ele passou nesse momento do chamado dele, né? Mas todos nós temos o nosso momento com o nosso chamado, com o nosso Deus, porque todos nós temos um propósito, né? Ninguém tá fora, não tem as estrelinhas, não tem os que são mais, não, todos nós temos um chamado, todos nós somos escolhidos por Deus, basta você amar e obedecer o Senhor, que ele está constante, como eu falei aqui, falando com o Senhor, ouvindo da palavra, lendo a palavra, que o Senhor Deus vai falar com você, aquilo que você tem em mãos, que é de mais pequeno, talvez Deus vai usar em favor dele, né, e em favor seu também, né. Muitas vezes nós fantasiamos e paralisamos, né,
E fantasiamos os nossos medos como se fossem prudência. Olha isso. Ah, mas eu vou me guardar um pouco, eu preciso um pouco mais de certeza. Ó, Deus precisa falar mais 3 vezes comigo. Olha, já falou 5, mas só mais 3. Só mais 3 vezes, né? Uma falsa humildade nossa, né, de esperar. A gente fala, não, peraí, eu vou esperar o tempo do Senhor. Mas Deus já falou, já te deu os argumentos, já te deu tudo, e você ainda quer esperar mais, quer mais resposta. É porque quando isso acontece, é porque tá difícil da gente se levantar e mover. Então a gente precisa ir entrar em oração, né, no particular com o Senhor, ficar focado naquilo que Deus tem, não se perder para que isso aconteça assim, ó, da noite pro dia, porque é assim que acontece. Você tá lá cheio de medo, cheio de procrastinação, fantasiando, né, uma falsa humildade. Ah, não, eu preciso crescer um pouco mais, eu preciso entender um pouco mais quem sou eu, né? Mas se Deus te chamou, é Ele que te capacita. Assim Ele falou na Bíblia, né, que Ele fez a boca, a nossa boca, né? Com certeza você pode ter certeza que isso foi uma lição para mim antes de eu passar para vocês. Vamos continuar aqui. Ah, e outra coisa, você paralisando, né, dando voz a esse medo, né, essa falsa humildade, essa prudência. Nossa, como nós somos prudentes quando Deus nos chama, né? Que incrível que nós somos espetaculares nessa parte. Nota 1000, acho que Deus nos dá para nossa prudência. Mas isso gera uma consequência, e não é só uma consequência para nós, é uma consequência coletiva. Porque o nosso chamado nunca é apenas sobre nós, mas sobre quem será alcançado através daquilo que nós vamos fazer, através da nossa obediência. Cada dia em que nós hesitamos é um dia a mais que nós poderemos estar na escravidão, ou deixando alguém na escravidão, né? Talvez o nosso chamado vai ajudar algumas pessoas que a gente nem imagina, e a gente está lá, dando voz ao nosso medo, deixando o nosso medo nos paralisar, deixando vozes, olhares, pessoas nos intimidar, e nós paralisamos, fazendo com que talvez pessoas que nós iríamos alcançar demorem também mais para estar fluindo naquilo que eles têm, né? E isso é algo que não nos faz bem, isso é algo terrível, porque dá a impressão que o inferno avança um pouco mais e a gente está lá nos enchendo de medo, sendo que o nosso general é Cristo, né? Nós temos que seguir os passos do nosso general. Nós cantamos tanto, falamos tanto, mas na hora de se mover, nós somos paralisados por coisas pequenas que crescem na nossa mente, nós permitimos que elas fiquem alojadas, enraizadas lá e perdurem por anos, às vezes até nós morremos sem saber o que ia acontecer se a gente não arrancasse esse medo de nós, né? Então tira o medo, né, que faz Moisés subir em meu lugar, né? Suba você no seu lugar e não permita que Moisés suba no seu lugar. Arranque o medo, tire o medo. Deus já te deu as armas para você usufruir, já está falando com você, né? A instrução, e quando você começa a se movimentar, mesmo sem ver, sem saber o que tem no caminho, e mesmo sem saber o mapa exatamente do que você precisa fazer, qual é o final, qual é o ponto, não, só comece. Porque quando você se levanta e começa a se movimentar, Deus ele vem e ele dá as instruções para você continuar o caminho. Deus não nos deixa só em nenhum momento. Dá as respostas, dá os instrumentos, dá o argumento para partirmos e dá a capacitação, a autoridade para nós aprendermos e fazer acontecer enquanto estamos em movimento. Nosso Deus é um Deus de movimento. Se a gente se levanta para fazer, ele vem em nosso favor. A gente levanta para fazer, ele vem em nosso favor. A gente se levanta para fazer sem saber o que, ele vem e nos mostra o que é para a gente fazermos, né? Pode começar a caminhar sem ver o fim da estrada, mas se você continua caminhando pela sua fé, o Senhor Jesus, daqui a pouquinho, se você tiver paciência e continuar perseverando na sua caminhada, ele vai te mostrar lá no final, vai te mostrar que tem uma saída. Ele vai falar assim, olha, continua, você está indo bem. Continua, eu sou contigo, você está indo bem e esse caminho aqui tem uma saída para você.
Amém? Falou muito comigo, me ensinou muita coisa. Eu espero que tenha ensinado você, aberto os seus olhos e você entendido que você precisa se levantar e começar a agir naquilo que Deus já te falou. Ou te falou agora, através desse vídeo. Então, levante-se e movimente. Chega de dar argumentos, porque Moisés viveu depois do sobrenatural, depois desses milhares de argumentos que ele deu, ele viveu o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. E que nós venhamos viver também o sobrenatural, que você também venha viver, que eu também venha viver, que todos nós venhamos viver aquilo que Deus tem para nós. Espero que você curta esse vídeo, compartilhe, deixe nos comentários o que Deus está falando com você. E compartilhe com o maior número de pessoas. Tenho certeza que vai fazer a diferença. Até a próxima!